Bom dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 15 a 17. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Nesta sessão, Paulo apela para a memória dos coríntios e pergunta para eles se eles não compreendem, se eles não sabem que fazem parte do corpo de Cristo. Individualmente, somos membros do corpo e juntos somos um só corpo em Cristo. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. E se somos o corpo, Cristo é a cabeça que comanda. Colossenses capítulo 1, verso 18. Nosso dever é obedecer. Em seguida, ele faz uma pergunta. Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? A palavra grega para isso é pornê, que significa prostituta. Ela nos remete a uma ideia de fornicação, de imoralidade sexual. Para a sociedade daquela época, a prostituição era uma atividade normal. E quando Paulo cita este termo, ele estabelece um contraste entre a santidade do relacionamento do crente com Cristo e a face do desejo carnal daqueles que têm relações com uma prostituta. Ele estava muito decepcionado com o comportamento dos irmãos em Corinto e, por isso, trouxe à memória deles este ensino e responde à pergunta: o cristão nunca poderá unir-se com uma prostituta. Novamente, no verso 16, ele apela para a memória dos coríntios. Vocês não sabem que quem se une com a prostituta torna-se um corpo com ela? Paulo enfatiza que os irmãos coríntios abandonem a imoralidade dos pagãos. Eles precisam lembrar que pertencem a Cristo totalmente, no corpo e no espírito. Estes dois formam uma unidade, mas os gregos achavam que o corpo e o espírito eram separados e podiam fazer o que quisessem com o corpo, pois não havia santidade nele. Por isso, eram tão imorais. Em Cristo, corpo e espírito são intimamente ligados. Se alguém tem relações com uma prostituta, isso afeta não somente o seu corpo, mas o seu espírito também. E quando Paulo trata de união, usa o mesmo termo usado na Gênesis, no capítulo 2, verso 24. O homem se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Lá, como Adão e Eva, eles estarão unidos no Senhor. Mas, quando é uma relação de prostituição, os laços com o Senhor são rompidos e estão sob a maldição de Deus. A prostituta do texto pode ser tudo aquilo em que colocamos nosso coração e que representa um pecado diante de Deus. Quem se une a ladrões, a imorais, a fornicadores, a blasfemos, idólatras, avarentos, e faz o mesmo que eles, está longe da presença de Deus. Fechando a sessão, ele afirma que quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Estar unido ao Senhor significa comunhão, significa exaltação, e isso resulta na estima de Deus por nós. Nosso Senhor e nosso Deus. Às vezes perdemos a noção de o quanto nosso corpo é precioso para o Senhor. As lutas diárias e as provações que passamos nos fazem esquecer, mas o Teu Santo Espírito que habita em nós nos lembra que, como corpo de Cristo, devemos ser santos. Devemos nos abster de certas práticas que nos afastam de Ti. Ajuda-nos a ter uma vida de santidade e que nunca façamos nada que possa nos afastar da Sua presença. Hoje, intercedemos por todos os nossos irmãos e irmãs que possuem relacionamentos ilícitos, que se encontram em pecado. Que o Teu Santo Espírito incomode os seus corações e eles encontrem o caminho de volta para a Sua presença. Assim nós oramos, pedimos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Desejo a você um dia cheio de bonanças e que todos nós possamos glorificar a Deus com nossas vidas, estando em santidade como um só corpo em Cristo. E em Seu nome, nós oramos. Amém.